Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Bom, iniciando aqui, eu trouxe um slide para vocês que nós vamos começar revisando, tá? Alguns conceitos sobre frase, oração, período, para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo, ok? Nós até já introduzimos esse assunto na aula passada e agora vamos tirar aí as possíveis dúvidas. Vamos lá? Primeiro, revisando aqui, o que é frase? Lembraram aí? Então, vamos lá. Primeiro, frase é todo enunciado constituído de uma palavra ou mais com intenção comunicativa. Como assim, professora? Vamos lá para a prática. Tudo aquilo que comunica, tá? Toda palavra que comunica, tudo que tem um sentido completo é uma frase, ok? Então, nós temos aqui dois exemplos para vocês de frases nominais, porque vocês já aprenderam que as frases elas podem ser nominais ou verbais. Lembraram aí? Então, vamos lá. Primeiro, ó, a frase nominal, ela não apresenta verbo, ok? Então, eu tenho um enunciado aqui que traz um sentido completo. Olha aqui, ó. Socorro, tá? Ela comunica, ela traz uma informação. Ela tem um sentido completo, portanto, é uma frase. Mas como ela não apresenta verbo, ela é classificada como frase nominal. Certinho? Olha aqui a frase de baixo. Que olhos lindos os seus. Então, novamente, eu tenho uma frase nominal, porque não apresenta verbo. Fácil, fácil, né, gente? Muito tranquilo. Agora, vamos lá pontuar, tá? Algo super importante, tá? Ressaltar, porque eu acredito que eu já havia dito isso, mas é importante nós frisarmos que as frases, elas necessitam de uma pontuação. Tá legal, gente? Então, nos nossos textos, nós precisamos seguir, tá? Essa orientação. Nunca podemos esquecer que frases precisam ser introduzidas pela letra maiúscula e finalizadas com uma pontuação, ok? E aí eu tenho a interrogação, a exclamação, o ponto, as reticências, certo, gente? E aí, relembrando aqui que as frases podem ser exclamativas, podem ser interrogativas, optativas. Lembraram aí? Nós temos aqui várias frases que nós já estudamos no ano passado, no sexto ano, mas é importante relembrar, tudo bem? Agora, vamos dar continuidade aqui, relembrando o conceito de oração, tá legal? Que é super importante a partir de agora. Então, vamos lá. O que é uma oração, professora? Oração, gente, é a frase, tá? Ou é a parte da frase que se articula em torno de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Então, para que haja oração, tem de haver o quê? Um verbo. Um verbo tem que estar presente, ok? Porque essa estrutura será feita em torno de um verbo. Então, por exemplo, eu tenho aqui ao lado uma frase nominal sem verbo e tenho aqui uma outra frase, olha, informando algo muito parecido. Por favor, socorra-me. Quando eu tenho socorra-me, eu tenho um verbo sendo empregado. Tá? A comunicação foi basicamente com o mesmo sentido, sendo que aqui eu não tenho verbo nessa estrutura, nesse enunciado, e nesse eu tenho. Então, aqui, devido a esse verbo estar presente, eu estou diante de uma oração, ok? Olha aqui embaixo. Que olhos lindos você tem! Reparem que é o mesmo sentido produzido pela frase nominal anterior. Que olhos lindos os seus! Não é isso? Mas agora eu tenho um verbo, olha o verbo ter aqui. Que olhos lindos você tem! Portanto, eu tenho uma oração, que também, tá? Eu posso classificar como frase verbal, tá? Mas agora nós vamos começar a classificá-la, vocês vão ouvir mais, vão usar mais, classificando como oração, ok? Então, vamos lá, prosseguir. Nós temos aqui um exemplo, ó. Imagine só um amontoado de palavras soltas. Amor, um rebelde, é pássaro, o prender pode quer ninguém. Não faz sentido,
certo? Aqui, ó, há apenas o agrupamento de palavras que não cumprem o seu objetivo, que é a comunicação. Isso aqui não comunica nada, tá? Então, é necessário na comunicação que haja uma escolha de palavras e combiná-las, formando a frase, ok? Bom, vejamos aqui como ficou, ó. O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode prender. Não adianta chamá-lo, pois só vem quando quer. Então, agora aqui nós temos sim um enunciado com sentido completo que transmite, que comunica, né, algo. Vamos lá identificar aqui as perguntinhas, ó. Que mensagem passa essa estrofe? Vocês conseguem identificar a mensagem dessa estrofe? Há frases ou orações? Será que aqui há frases e há orações? Como sabemos disso? Há quantos períodos? O que é um período? Vamos lá por parte, ok? Primeiro, gente, o amor é um pássaro rebelde que ninguém pode prender. Não adianta chamá-lo, pois só vem quando quer. Ele está querendo passar uma mensagem aqui, logicamente, poética, né? Reflexiva, não é isso? Ele transmite uma mensagem sobre o conceito, como ele conceitua o amor, né? Como o amor se comporta, certo? Diante desse poeta, dessa estrofe. Então, ele transmite uma mensagem, dizendo que é como se assemelhando a um pássaro, né? Rebelde, que ninguém pode prender, tá? Ele não pode ficar preso, o amor é livre. Enfim, ele comunica algo, tá? E depois, na outra pergunta, há frases ou orações? Vamos observar? Olha aqui. Primeiro, o amor é um pássaro rebelde. Eu tenho uma estrutura aqui em torno de um verbo. Portanto, aqui eu tenho o que, gente? Uma oração, ok? Que ninguém pode prender. Olha aqui novamente, ó, iniciando com a letra maiúscula, terminando, vocês sabem que um poema, os versos de um poema não necessariamente, né, vão usar a mesma pontuação que nós usamos, tá? É bem diferente quanto a essa estrutura. Agora, aqui eu tenho que ninguém pode prender. Ó, pode prender é uma locução verbal. Então, novamente, eu tenho outra oração. Não adianta chamá-lo. Olha o verbo chamar aqui novamente, tá? Outra oração. Pois só vem quando quer. Olha aqui, novamente, o vem e o quer. Mais orações, tá? Portanto, eu tenho aqui orações. Agora, como sabemos disso, eu acabei de explicar agora, tá? E quantos períodos há? O que é período? Então, vamos rever esse conceito. Vamos lá. Antes, tá, de nós observarmos o período aqui, eu vou revisar com vocês o que é período, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, temos aqui o período. O que é período e como se classifica um período? Primeiro passo. Para que eu tenha período, eu tenho que ter uma oração, certo? Muito bem. Então, eu vou observar aqui que o meu período ele pode ser classificado, a minha oração, nesse caso, pode ser classificada em período simples ou período composto. Até aqui tudo bem. Vamos ao exemplo, tá? O rapaz tinha estudado para o concurso. Vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro passo, que olhar e observar se eu tenho verbos. Eu tenho verbo aqui? Tenho sim, ó. O tinha é um verbo, o estudado é outro verbo. Não é isso? Muito bem. Então, eu já sei que eu tenho uma oração, portanto, um período. Esse período, ele inicia na letra maiúscula e termina no seu ponto final. Ou pode ser um ponto continuativo, se esse aqui for um parágrafo, tá? Mais extenso. Não é o caso, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, no meu período, eu tenho que observar o seguinte. Eu tenho que saber quantas orações ele apresenta. E como eu faço para descobrir a quantidade de orações? É pela quantidade de verbos? Então, gente, se eu for me atentar para a quantidade de verbos, eu posso me equivocar. Por quê? Nesse caso, eu tenho tinha e tenho estudado, certo? Mas aqui eu tenho dois verbos que formam uma locução verbal. E locução verbal não tem valor, tá, de duas ações diferentes. É uma única ação, portanto, eu vou contar como uma oração. O valor que ela me transmite é de uma oração. Como assim, professora?
Olha para cá. Quem tinha estudado para o concurso? Ah, professora, o rapaz. Ótimo. Então, quem foi que praticou a ação de estudar? Foi o rapaz. Não foi o rapaz? Ele tinha feito o quê, gente? Tinha praticado qual ação? Estudar, certo? Então, a única ação que esse sujeito praticou é de estudar. É uma única ação. Ele não praticou a ação de tinha e a ação de estudar. Ele praticou apenas a ação de estudar. Então, esse tinha, ele é um verbo que vai auxiliar o verbo principal, tá? Então, ele apenas funciona aí como um apoio, como um auxílio. Por isso, até que vocês já aprenderam isso. A locução verbal, ela é formada em torno de um verbo auxiliar mais um verbo principal. E nessa soma, tá? Eu formo a minha locução com o valor de uma oração e não de 2 orações, no caso da quantidade de verbos que há aqui nessa frase, tá? Nessa oração. Entendeu? Então, olha para cá. Tinha estudado. É locução? É. Se vocês se atentarem para uma locução, sabem identificar facilmente uma locução, então vocês vão contar sempre com o valor de uma oração e não de 2, certo? Se há valor de uma oração, eu vou classificar esse período como simples. Olha para esse outro caso aqui. O governador organizou as novas reformas. O único verbo aqui nessa oração é organizou, certo? Certo, professora. Se eu tenho um único verbo, ou melhor, se eu tenho uma única ação sendo expressa, sendo praticada nesse período, eu tenho, então, um período simples. Se eu tenho 2 ações sendo praticadas, o meu período vai ser composto. Olha o exemplo aqui embaixo. O rapaz estudou, ele já praticou uma ação, certo? De estudar. E foi bem avaliado. Então, ele praticou a ação de estudar e depois ele foi bem avaliado. Outra ação aqui, foi desenvolvida nessa oração, tá? Então, existem aqui 2 ações sendo expressas. Se há 2 orações, há período composto, tá certo? Olha aqui esse outro exemplo. O governador organizou as novas reformas que foram sugeridas pela população. Eu tenho aqui, organizou uma ação, um verbo, portanto, uma oração. Eu tenho aqui, foram sugeridas, olha aqui, ou uma locução verbal, foram sugeridas. Sendo que a única ação aqui, a mais importante, é a ação de sugerir, certo? Portanto, essa locução verbal ela é tida como uma única oração. Então, esse período aqui foi estruturado em torno de uma oração, que a oração organizou aqui o verbo organizar, e foram sugeridas, que é a outra oração que eu tenho nesse período. Portanto, 2 orações, período composto. Ficou claro para vocês isso? Ok, então. Agora, vamos observar esses enunciados aqui, tá? Todos os enunciados a seguir são frases, tá? O Brasil possui um grande potencial turístico, espantoso, não vai embora, silêncio. O telefone está tocando, tá? Agora, no entanto, todas são frases nominais. Olha a pergunta para vocês. E aí, vamos lá. O Brasil possui um grande potencial turístico espantoso. Olha o possui aqui. Tem verbo, gente? Tem. Se essa estrutura está em torno de um verbo, eu tenho o quê, então? Uma oração. Espantoso. Eu tenho enunciado com sentido completo, finalizado com uma pontuação, mas, tá? Eu não tenho verbo. Então, é frase nominal. Não vai embora. Olha aqui o verbo ir, tá? Então, aqui eu tenho uma oração. Silêncio. Silêncio, não há verbos, tá? Só tem uma palavra, né? O telefone está tocando. Olha o está aqui, Deixa eu só finalizar aqui que eu não falei para vocês. Se não há verbo, frase nominal, ok? O telefone está tocando. O está é um verbo, portanto, uma oração, tá? Então, aqui, atenção. Nem toda frase é oração. Como vocês já viram, existem frases nominais.
Por exemplo, que dia lindo, né? Esse enunciado é frase, e aí vocês já entenderam por quê, porque transmite uma comunicação, porque tem sentido completo. Esse enunciado não é oração, pois não apresenta verbo. Certo, gente? Vamos lá. Agora, tem aqui um exercíciozinho para vocês, tá? Para nós começarmos a treinar rapidamente, ó. Em relação ao período, quando eu era treinador da Desportiva, Décio Leal falava bonito e fazia cara feia quando o jogador dizia qualquer palavra errada. Pergunta-se, identifique os verbos presentes no período. Onde nós iniciamos esse período, gente? Letra maiúscula, termina aqui no ponto, certo? Agora, quais são os verbos presentes neles? Vamos lá? Era, que mais? Ó, vamos continuar aqui, ó. Falava, depois. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver porque tem aqui a minha imagem, né? Então, vamos lá. A tela não tá cheia. Então, vamos colocar aqui para vocês, ó. O era, depois o falava, depois o fazia, depois o dizia, que tá aqui por trás, tá? Dizia qualquer palavra errada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 verbos, ok? Tá perguntando quantos verbos. Quantas orações há? A quantidade que eu tenho de ações diferenciadas, né? Não tem locução aqui, ó, eu tenho só o era, eu tenho aqui o falava, o fazia e tenho aqui o dizia, então são ações diferentes, certo? Não há locuções. Então eu tenho a mesma quantidade de orações. 1, 2, 3 e 4 orações. 4 verbos, 4 orações. Como você sabe quantas orações há em um período? Pela quantidade de ações que eu tenho na minha oração, tá? O período é simples ou é composto? E aí, gente? Vocês conseguem responder a essa pergunta? Esse período que eu acabei de ler com vocês, ele é classificado como simples ou como composto? E aí? Se eu tenho mais de uma oração, ele será classificado como? Muito bem, composto. Parabéns para quem conseguiu lembrar, tá? Agora, eu vou pedir para vocês pausarem a tela, tá? E, deixa eu só ver aqui, eu vou deixar aqui para vocês rapidinho copiarem. Rapidamente, tá, gente? Deixa a tela cheia aqui, vocês vão copiar, vão pausar aqui a tela, vão copiar essa atividade, tá? Pode tirar um print, tá bom? Para que vocês possam fazê-la e depois eu vou corrigir com vocês, tá? Mas eu preciso muito que vocês comecem a exercitar aquilo que eu estou explicando, tudo bem? Então, vamos lá. Já fizeram isso, vamos voltar. Vamos lá. Agora, deixei a tela cheia para facilitar até a visão de vocês, tá? Sujeito. Vamos lá, voltar, tá? Nós começamos a falar sobre sujeito lá na semana passada, semana 19. Agora eu vou dar continuidade sobre esse assunto, ok? Só relembrando com vocês, nós falamos sobre sujeito e predicado, como identificarmos, não é isso? Então, eu vou voltar um pouquinho, vou revisar o conceito e dou continuidade classificando, ok? Esses sujeitos, os tipos de sujeitos que há. Bom, primeiro, sujeito é o elemento a respeito de quem se diz alguma coisa. Tá? Eu vou até aumentar essa definição aqui. É o elemento a respeito de quem ou do que, tá, gente? Ou do que se diz alguma coisa. Porque eu tenho sujeito coisas e tenho sujeito pessoas, não é isso? Então, vamos lá. Então, de quem falamos, do que falamos, aquilo que foi de quem foi declarado algo é a classificação do meu sujeito, é como eu encontro o meu sujeito. Então, olha para essa frase aqui, preste atenção aqui, gente. Deixa eu aparecer de novo aqui na tela, que eu acho que ajuda vocês, né, a se concentrarem melhor. Vamos lá. É o elemento a respeito de quem, né, ou de que
Se diz alguma coisa, é o termo da oração sobre o qual incide a informação prestada pelo predicado. Vamos para a prática? Olha para cá. Eu não contaria essa história familiar. Eu olho aqui para essa frase, né? Porque tem sentido completo. Observo que ela tem verbo. Então, ó, contaria. Então, já identifiquei que é uma oração. Muito bem. Essa oração também é um período. Esse período começa na letra maiúscula e termina na pontuação. Então, vamos começar a falar agora diretamente para vocês, tá? Em orações e períodos, tá legal? Já entenderam bem a respeito desse assunto? Então, vamos lá. Olhando para esse período aqui, eu vou direto para o verbo. É o meu primeiro passo, tá? Eu preciso incutir essa ideia. Olhei para a minha oração, eu vou direto para o verbo. Cadê o verbo aqui dessa oração? Ó, contaria. E aí, eu vou, através do verbo, saber sobre quem estamos falando ou sobre o que estamos falando, que é justamente onde vamos encontrar o sujeito. Então, ele vai me dar pista para chegar até o sujeito. Olha só, eu não contaria essa história familiar. Quem não contaria, gente? Eu é que não contaria. Então, eu já encontrei aqui quem é o sujeito dessa oração, quem não contaria, tá? De quem esse verbo está falando, está se ligando diretamente a esse eu aqui, ó. Portanto, o eu é o meu sujeito. É aquele de quem estamos falando. Sou eu é que não contaria. Tranquilo até aqui? Olha só, a outra oração. Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada. Aí eu tenho aqui que encontrar o verbo. Olha o verbo aqui, ouviria. Ok. Aí eu vou perguntar para o verbo, tá? Sempre com duas perguntinhas chaves. Quem ou que? Sempre, tá bom? E nesse caso, como nos tratamos de pessoa, né, de uma pessoa aqui do bisavô, vamos perguntar quem, né? Quem nada ouviria e seguiria na calçada? Gente, olha só, presta atenção. Ouviria tá aqui, certo? Então, vamos perguntar para ele. Quem nada ouviria? Meu bisavô. O meu bisavô que nada ouviria. Então, estamos falando de quem? Do meu bisavô. Ele é o meu sujeito na oração. Então, o verbo vai me levar diretamente para o sujeito, que é de quem estamos falando, certo? Deu para perceber? Olha aqui, gente. Vou para outra oração aqui com vocês, tá? Antes disso, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Como identificar o sujeito? Eu falei, mas eu tenho aqui um slide prontinho para mostrar isso para vocês melhor, tá? Ó, tem o método da pergunta, que é o que eu acabei de falar agora. Eu vou olhar para o verbo e faço a pergunta-chave. E tem o método da concordância, que eu vou explicar já já. Olha aqui o método da pergunta. Ó, eu não contaria essa história familiar. Ó, quem não contaria essa história familiar? Eu. Tudo que eu acabei de falar agora. Quais são as perguntas-chaves? Eu quero que vocês anotem no livro, se for o caso, no caderno, as perguntas. Ó, quem ou o quê? Quem, quando eu me refiro a pessoas. E o que, quando eu me refiro a coisas, ok? Então, fez a perguntinha para o verbo, ele vai me levar direto para o sujeito, tá? E aí eu vou descobrir de quem estamos falando, do que estamos falando, ok? Olha aqui, o eu, como eu falei para vocês, eu perguntei para ele, para esse verbinho aqui contaria, ele já me respondeu. Eu perguntei quem nada ouviria e ele me respondeu, meu bisavô. Certo, gente? Então, beleza. Agora, o outro método é o método da concordância. Como assim concordância, gente? Quando eu falo de concordância, é exatamente o que a palavra diz, tá? Tem que concordar. O meu verbo vai sempre concordar com o meu sujeito, tá? Sujeito com verbo, melhor dizendo, tá, gente? Sujeito aqui que vai concordar com o verbo. Olha aqui, ó. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Olha para cá, gente. Quando eu tenho contaria, eu usei no singular, não foi? Foi, mas por quê?
porque eu me referi a um sujeito que também está no singular. Isso fica muito automático para nós, que já somos falantes da língua e já tivemos uma noção de gramática, né? Por já agora vocês já estão no 7º ano. Então, a visão de vocês quanto a isso já é muito simples, tá? Por quê? Ninguém por aí fala assim, ó, as crianças brincam muito. Eu não falo as crianças brinca, tá? Eu falo as crianças brincam. E isso já sai intuitivamente, naturalmente, tá? É uma gramática internalizada, né? Que nós já temos devido ao nosso conhecimento escolar, né? A nossa fluência na própria língua, né? Por sermos falantes nativos, já ouvimos corretamente, já reproduzimos corretamente, tá? Porque temos a instrução também, né? Desde pequenos na escola, aprendendo sobre isso. Então, eu sempre vou concordar o sujeito com o verbo. Se o meu verbo está no singular, é porque o meu sujeito está no singular, tá? Essa concordância que tem que acontecer. Ó, eu contaria. Se fosse um nós aqui, nós contaríamos, certo? Naturalmente seria assim. Ó, meu bisavô. Meu bisavô é ele. Então, eu estou me tratando da terceira pessoa do singular. Eu não estou no plural, estou no singular. Estou falando dele, certinho? Então, naturalmente, a concordância com o meu verbo será no singular. Certo, gente? Ó, meu bisavô ouviria. Não faria sentido se eu usasse um verbo no plural, flexionado no plural aqui. Certo, gente? Ó, a antena não foi instalada corretamente. Imagina, as antenas não foi instalada. Não, as antenas não foram instaladas, certo? Como está no singular, concordância no singular. Então, regra importantíssima, tá? Que nós devemos segui-la, independente para falar ou para escrever, tá, gente? O sujeito sempre concorda com o plural, tá? Então, são as crianças brincam, ok? Os meninos dançam, tá? Ou o menino dança, tá? Pula, enfim. Concordância sempre deve ser seguida, tá bom? Vamos lá, então? Agora, como identificar dentro desse sujeito que eu acabei de mostrar para vocês, o núcleo. O que é núcleo, professora? Gente, sempre que falamos da palavra núcleo, vocês vão lembrar de centro, né? Tudo que está no núcleo está no centro de algo, certo? Então, não é diferente aqui em relação ao sujeito. Quando eu identifico o meu sujeito, eu preciso encontrar a palavra que está no centro. Como assim? A palavra mais importante. Quando eu falo centro, agora vocês vão pensar em importância, em termos de importância, tá? Então, a palavra mais importante dentro daquele sujeito, qual é? E aí eu vou encontrar essa palavra. E a concordância se dá justamente com essa palavra também, tá? Olha aqui, ó. Meu bisavô, eu tenho o meu, tá? Que é um pronome possessivo, e tenho o bisavô, que é um substantivo, certo, gente? Perfeito? Ok. Então, meu e bisavô. Esse meu acompanhou bisavô. Mas sobre quem estamos falando aqui nessa oração? Ah, professora, estamos falando do bisavô. Exatamente. Então, ele é a palavra, esse substantivo é a palavra mais importante do meu sujeito, tá? O meu faz parte, ó, tá? Tanto o meu quanto o bisavô fazem parte do sujeito, tá? Agora, a palavra em destaque, que é fundamental, que eu não poderia tirá-la dali, porque não faria sentido a minha oração, é bisavô. Portanto, bisavô é o meu núcleo, ok? Então, vamos identificar o próximo núcleo? Olha aqui. As crianças da minha rua são educadas. Aí eu vou para o verbo. Aí eu pergunto assim, quem são educadas? A minha resposta é as crianças da minha rua, professora. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Aham. Não foi a resposta que o verbo te deu? Não é dessas crianças da minha rua que estamos falando? Ah, professora, eu achei que fosse só as crianças. O sujeito ele pode ser muito extenso, tá?
Sempre que eu faço a pergunta para o verbo, eu vou obter resposta. Então, sobre quem estamos falando? Sobre qualquer criança? Não, sobre as crianças da minha rua. Então, tudo isso é o meu sujeito, ok? Então, vamos lá. Aí, dentre esse sujeito aqui grande que nós destacamos, nós temos a palavra crianças. Por que crianças foi o meu núcleo? Porque eu vou olhar para todo esse sujeito e vou observar a palavra mais importante, tá? Quem são educadas? O as, o da, o minha ou rua? Claro que são crianças, né, gente? O as, que é um artigo, o da, que é contração, né, o de mais a, o minha, que é possessivo, o rua, que é substantivo, estão acompanhando crianças. Mas o substantivo mais importante aqui é crianças. É a palavra-chave, né? A palavra que eu não posso tirar desse sujeito porque não fará sentido essa oração. Então, portanto, temos aqui um núcleo. Fácil, muito fácil, né, gente, identificar um núcleo. Então, e é de suma importância, porque é a partir do núcleo que eu vou começar a entender as classificações, eu vou começar a classificar o meu sujeito, porque existem, né? São várias, né? Classificações desse sujeito. Olha só. Esse núcleo, é importante falar isso para vocês, muito importante, tá? Principalmente nesse primeiro momento com a análise sintática, que o núcleo do sujeito ele pode ser expresso por um substantivo, como nós já vimos agora. Os dois exemplos foram substantivos, né? Bisavô e criança. Olha aqui, Raimundo, tá? É um substantivo. Então, ele pode ser um substantivo. Vamos observar como encontramos aqui o sujeito, ó. Raimundo estudou para concurso público. De quem estamos falando, gente? Fácil, né? Do Raimundo. Agora eu tô com dúvida, professora. Eu vou pro verbo. Quem estuda para o concurso público, gente? Raimundo. É sobre ele que estamos falando. Ele é o meu sujeito, tá? Então, ele só tem uma única palavra, né, dentro do meu sujeito. Nesse caso, não me resta outra. Ele é o núcleo e eu tenho um substantivo como núcleo. Olha esse caso aqui. Flores amarelas ornamentavam a casa. O verbo é ornamentavam. O que ornamentavam a casa? Eu fiz a pergunta o que, porque agora são coisas, tá? E não pessoas. O que ornamentavam a casa? Ah, professora, as flores amarelas. Flores amarelas faz parte do meu sujeito, é o meu sujeito, mas a parte mais importante, o núcleo dela, tá? Ou dele, desse sujeito, é flores. E flores é um substantivo, ok? Agora, eu também posso ter o núcleo como o quê, gente? Como um pronome substantivo. Agora vamos lembrando aqui, vocês vão ver, gente, que na análise sintática nós vamos voltar tudo, sempre precisar voltar o conceito, tá? Morfologicamente, depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Sobre cada classe de palavras que aprendemos anteriormente. Lembra que eu expliquei para vocês que existe o pronome substantivo e o pronome adjetivo? Vocês estão lembrando disso? Um acompanha o substantivo e o outro substitui o substantivo? Quem lembra aí? Vamos lá, então. Ó, um pronome substantivo. O pronome substantivo, gente, ele substitui um substantivo. Ele é um pronome que vai fazer o papel de substantivo, tá? Ele vai substituir um substantivo. Olha que interessante. Eles é um pronome pessoal do caso reto. Lembraram aí? Lembramos, professora. Eles não compareceram à missa da igreja. Por que esse aqui é um pronome substantivo? Porque esse eles está substituindo pessoas, tá? Está substituindo o nome de várias pessoas, inclusive. Eu estou me referindo a alguém, né? E a muitas pessoas. Então, existe aqui uma substituição. Está substituindo um substantivo. Tá já mencionado na minha frase, só que é uma oração que está deslocada, né? Está isolada, né? Não sabemos qual é o contexto dessa história aqui. Então, pronomes que substituem, tá? Mariana foi à feira. Quem é a Mariana, gente? Mariana é ela. Então, quando eu uso ela,
eu usei um pronome que se referiu a Mariana, que substituiu o nome da Mariana. Isso é um pronome substantivo, tá? Todas as vezes que eu tenho um pronome que substitui um substantivo. Então, nesse caso aqui, ó, quem não compareceram à missa? Ah, foram eles. Eles é um pronome, professora. Pronome pode ser sujeito? Claro, pode ser, é sujeito nesse caso aqui, inclusive é o núcleo, tá? A parte mais importante, até porque ele nem tem outras palavras na estrutura do sujeito, tá? Nesse pedaço, né? Nessa extração do sujeito. Vamos lá para o outro exemplo, ó. Aquilo nos preocupava. O que nos preocupava, gente? Aquilo. Aquilo é o sujeito, professora. Sim, mas é um pronome, professora. É um pronome demonstrativo. Não importa. Quando eu falei aquilo, possivelmente, tá? Aqui tá fora de contexto, tá? Então, aqui tá isolado, mas esse aquilo está se referindo a algo dito, né? Quando eu falo para vocês, aquilo nos preocupava, vocês já sabem sobre o que eu estou falando. Aquilo que eu me referi anteriormente, possivelmente, né? Foi assim. Então, como aquilo, ele está se referindo a algo que já foi dito na minha oração, ele está substituindo, tá? Um substantivo, então eu tenho um pronome substantivo, ok? E ele sim pode e faz parte do sujeito. É assim, são palavras que normalmente há uma certa dificuldade de assimilação por vocês, como tudo, nada, aquilo, eles, tudo isso pode ser sujeito, tudo bem? O time, aqui ó, o time que ganhou o campeonato tem jogadores estrangeiros. Bom, vamos lá. Primeiro passo. O time que, esse que aqui é o meu sujeito. Como assim, professora? Essa oração aqui eu vou deixar para explicar mais para frente, tá? Eu estava aqui no exemplo, mas eu prefiro explicá-la depois, quando vocês já tiverem internalizado, compreendido bem sobre o assunto de sujeito, tá? E aí eu vou explicar sobre esse tipo de sujeito aqui, tá bom? Vamos combinar assim? Próximo. O núcleo do sujeito pode ser expresso por qualquer palavra substantivada. Palavras substantivadas, vamos relembrar, são aquelas palavras que também têm valor de substantivo na oração, mas elas pertenciam a outras classes de palavras. Por exemplo, aqui, ó, o advérbio de negação se transformou em substantivo. Ó, o numeral aqui, tá? 2 se transformou em substantivo, tá? Então, nesse caso de uma palavra que pertencia a uma classe gramatical diferente, tá? Do substantivo e se transformou em substantivo, tem valor de substantivo, é chamada, é conceituada de palavra substantivada. Vamos ver aqui na frase, vamos relembrar? Também já expliquei isso para vocês, tá? Só estou pincelando nesse momento aqui, ó. O não é uma palavra muito forte. O que é uma palavra muito forte, gente? O não. Então, esse não, ele não tem valor de advérbio de negação nessa frase, nessa oração. Ele tem valor de substantivo, tá? O não poderia ser o sim. E, só lembrando com vocês, olha como ele vem acompanhado de um artigo definido. Poderia ser definido ou indefinido, tanto faz. Se eu tenho uma palavra aqui, tá? De qualquer classe gramatical, poderia ser um adjetivo, poderia ser um verbo, tá? E ele veio precedido, tá? Acompanhado de um artigo. O que vai acontecer? Ele vai se transformar em um substantivo, tá? Artigos acompanham quem? Substantivos. Tudo bem, gente? Relembraram disso? Eu até brincava com vocês e falava assim, ele tem um poder transformador, tá? O poder de transformar a palavra, a classe gramatical que o acompanha, transformando em substantivo, tá? Esse o tem esse poder transformador, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o que é uma palavra muito forte? O não. Então, eu tenho o não como sujeito e não é o núcleo, tá? Que é a palavra mais importante. Eu tenho o 2. O 2 é um número inteiro. O que é o número inteiro? O 2.
O 2 é o meu sujeito e 2 especificamente é o núcleo, a palavra mais importante, tá? Ó, um quê de tristeza se via no rosto daquela moça. Olha que interessante, gente. O que se via, olha o verbo ver aqui. O que se via no rosto daquela moça? Um quê de tristeza. Tudo isso é o meu sujeito. Olha a palavra que, gente, que é um pronome, né? Pertence à classe gramatical dos pronomes. E olha o que aqui agora como substantivo. Olha que interessante. Então, esse que aqui, ele tem valor de substantivo, portanto, é uma palavra substantivada. Olha aqui quem ele está acompanhando. Aliás, quem está acompanhando ele está sendo acompanhado, tá? Melhor dizendo, por um pronome, por um artigo indefinido, tá? O como eu falei para vocês, com poder transformador, né? Ele transforma a palavra que sempre o acompanhará, né? Em um substantivo. Então, eu tenho aqui a classe, olha, a classe gramatical de advérbio sendo transformado em substantivo. Numeral sendo transformado em substantivo. Pronome sendo transformado em substantivo. Então, eu tenho palavras substantivadas. Lembraram disso? Agora foi, né, gente? Então, tudo isso funciona como sujeito ou, tá, também, nesses casos aqui, como núcleo, tá, do sujeito. Bom, e na próxima aula eu vou falar com vocês sobre a classificação do sujeito, tá? Que pode ser simples, composto, oculto, indeterminado. Esse oculto aqui tem outras nomenclaturas, tá? Que eu vou trazer para vocês, tá? Existem outros, desinencial, elíptico, subentendido, tá? E também as orações sem sujeito, tá? Então, na próxima aula que nós teremos, eu vou trazer nossas classificações para vocês. Tudo bem? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.